A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Walter. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência de ficar rico. O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma impresso nessa substância, produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seu pensamento. Todas as formas e processos da natureza são as expressões visíveis do pensamento da substância original. Quanto a massa informe pensa numa forma, acaba tornando essa forma. Quanto pensa em movimento, realiza este movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Vivemos num mundo de pensamentos, parte de um universo de pensamento. A ideia de um universo em movimento alcançou a substância informe. A massa pensante, movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de sistemas de planetas e mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensando no sistema orbital de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e movimenta-se de acordo com seu pensamento. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, movimenta-se de acordo com essa ideia e produz a árvore. Embora o trabalho demande séculos para ser realizado, no processo de criação, a substância informe parece se mover de acordo com as linhas de um movimento estabelecidas por ela. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore, juntamente com a linha estabelecida para o seu crescimento. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, pelo menos e de modo geral, seguindo a linha de crescimento e ação pré-estabelecidas. A ideia de uma casa de certo tipo, se for impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânicos e inorgânicos. Nenhum pensamento de formas pode ser impresso na substância original, sem provocar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos do homem devem existir antes em seu pensamento. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E, até agora, o homem tem limitado seu esforço inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente, ou em parte, ou que já existe. Ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas, imprimindo seu pensamento na substância informe. Quanto o homem tem um pensamento forma, retira matéria das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe, ou seja, trabalhar com o Pai. Jamais sonhou que pode fazer o que ver o Pai fazendo. O homem
reforma e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção à possibilidade de criar a partir da substância informe, bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Pretendemos provar que podemos fazer isso, que qualquer pessoa pode fazer isso, e vamos mostrar como. Para começar, apresentaremos 3 premissas fundamentais. Primeiro, garantimos que existe uma massa informe original ou substância com a qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos supostamente variados são apresentados diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas distintas, feitas do mesmo material, o material pensante. Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro pensante, capaz de pensamentos original. Se puder comunicar seu pensamento à substância pensante original, pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. Em resumo, existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente, e imprimindo este pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Talvez você pergunte se posso provar essas afirmações. E sem entrar em detalhes, respondo que sim, tanto pela lógica quanto pela experiência. Voltando ao raciocínio sobre o fenômeno das formas e do pensamento, cheguei a uma substância pensante original e, raciocinando a partir dessa substância, cheguei ao poder que o homem tem de provocar a forma daquilo que ele pensou. Por experiência, raciocínio também é verdadeiro. Esta é a minha prova mais consciente. Se alguém que ler esse livro conseguir enriquecer, fazendo o que ele manda, isso é uma prova de minha afirmação. Mas se todos os homens que obedecerem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva. Até aparecer alguém que, seguindo as normas descritas e não enriquecer, a teoria é verdadeira, até que o processo venha a falhar. E este processo não falhará, pois todos aqueles que fizerem exatamente o que este livro manda, ficarão ricos. Eu disse que as pessoas ficarão ricas agindo de modo certo, e para conseguir isso, é preciso pensar de acordo. O modo pelo qual uma pessoa age é o resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Para fazer algo do modo que desejamos, temos que adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que termos de pensamentos induzidos pela aparência. Pensar de acordo com a aparência é fácil. Pensar a verdade, independente da aparência, é trabalhoso, implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é a contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem observa, e isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde.
Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que na verdade é abundância. Pensando na saúde, quando estamos cercados pelas aparências da doença e pensando na riqueza no meio de aparência da pobreza, existe poder, mas quem adquirir esse poder torna-se um sábio. Tem condições de dominar o destino pode ter o que quiser. Existe esse poder, só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que subjaz a aparência existente em uma substância pensante pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade que todos os pensamentos impressos nessa substância tomam uma forma e passam a ser um conjunto de coisas visíveis. Quando compreendemos isso, ficamos livres de toda dúvida e todo temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, de que podemos ter e ser o que queremos. Como primeiro passo, enriquecer. Você pode acreditar nas 3 primeiras assertivas fundamentais apresentadas nesses capítulos. Para enfatizá-la, eu vou repeti-la. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra, preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente. Imprimindo este pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que se pensou. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo e aceitar apenas este, e pensar nele até sentir que está fixado em sua mente, o que tornou o pensamento habitual. Leia e releia as afirmações deste credo, gravando cada palavra em sua memória, e medite sobre ela até acreditar firmemente em seu conteúdo. Se surgir alguma dúvida, afaste-se como se fosse um pecado. Não ouça argumento contrário a essa ideia. Não vá à igreja ou escola onde os pregadores ensinam um conceito contrário. Não leia revista, livros que ensinem ideias diferentes. E se você confundir ou misturar essas crenças, todo o seu esforço terá sido em vão. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta dessa crença. Inscreva no canal, dê um like e compartilhe.